Eu desejo uma boa tarde a todos e quero expressar a alegria, como presidente do INB, de recebê-los para este encontro, que tem um bastante sugestivo título, né? Erros, enganos e equívocos da história. Nós sabemos que a história, e essa é uma discussão antiga, e eu me confesso do lado perdedor, que a história não é feita de fatos, mas a história é feita de interpretações dos fatos, né? Então, para mim, a história é feita de fatos e eles vão se revelando na medida em que o tempo passa ou na medida em que novas interpretações, evidentemente, vão surgindo e nós vamos formando as nossas convicções a respeito daqueles acontecimentos que são narrados pelos modos de captação e reprodução desses fatos. Temos hoje um historiador ilustre convidado para nos falar, e eu me alegro muito de ser quase seu amigo. E eu vou dizer que eu não sou amigo porque eu não tenho alegria de privar mais da companhia dele, do tempo dele, do conhecimento dele, da sabedoria dele, da expertise que ele tem na área jurídica. É escritor, é um estudioso, se interessa por temas que eles são, por demais, profundos e, muitas vezes, inacessíveis, não por serem inacessíveis, mas por serem fruto de uma escolha que sempre fazemos e nós temos na vida prioridades. Então, nós temos aqui hoje o nosso querido João Carlos Fantinato. Temos o nosso presidente do Grupo de Estudos em História do Direito, um homem também apaixonado pelo estudo, um homem que é preparado para falar sobre tudo, e, sobretudo, ele tem uma boa, digamos assim, argumentação. Nós, às vezes, não somos convencidos, não é? Porque o convencimento ele nos exige, pelo menos, mais uma falta de modéstia. O convencimento do ser humano, eu acho que ele é fruto da falta de modéstia. Mas, se nós temos a capacidade de ouvir os argumentos e de pensar, e o homem, graças a Deus, é um ser pensante, nós podemos estar analisando esses fatos, ponderando as suas implicações, as suas consequências, não é? Buscando definir as suas origens, não é? O que veio a provocar aquele fato e o que gerou de consequência, o que mudou na história, e a história ela se constrói a cada minuto em que vivemos, e ela é um acúmulo dessas experiências que se passam ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, e quem sabe um dia nós teremos capacidade de voltar a um passado tão distante que hoje nem sequer julgaríamos que isso fosse possível. Então, receba os meus cumprimentos de desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, Vossa Excelência, que, para orgulho do Instituto dos Magistrados do Brasil, preside esse grupo que nos leva a pensar. Temos também o nosso desembargador, querido amigo, esse mais próximo, porque temos trocado ideias de vez em quando, e eu confesso que eu tenho lucrado nessa troca, porque eu tenho recebido muito mais do que eu tenho dado, não que eu não quisesse, não que eu seja mesquinho, mas porque me falta o material para sugerir na troca, de modo que eu o vejo como um homem generoso que pode transmitir aquilo de que preciso, e vejo que ele não faz isso somente comigo, ele é
generoso para com todos que dele se aproximam. Eu diria que ele é quase uma unanimidade. E eu só não vou dizer que ele não é uma unanimidade em razão daquela expressão do nosso dramaturgo Nelson Rodrigues, que diz que a unanimidade seria burra. Como eu sei que não há possibilidade de que sejamos burros, não é? Então, ele é quase a unanimidade. Desembargador André Fontes, para nossa alegria, nosso diretor. Não, eu não estou aqui, como se diz, rasgando seda, porque eu nem teria condições de fazer isso. Mas eu digo do mais profundo do meu coração que minhas palavras são verdadeiras e refletem efetivamente o que minha alma sente, de modo que eu me sinto ladeado de pessoas aos quais eu admiro, aos quais eu respeito, aos quais eu reverencio e que me honram por estarem comigo no IMB, comigo nesse evento e comigo nessa trajetória no campo do direito, da justiça e acumulando as experiências que Deus permite que nós estejamos acumulando juntos. Cumprimento a vocês que estão conosco, convidados ilustres, e espero que também passem, e já fazem isso com certeza, então espero que continuem a refletir sobre aspectos relevantes hoje ligados aos erros, aos enganos e aos equívocos que a história podem nos ter trazido e ainda nos há de trazer. Eu passo a palavra ao nosso presidente do Fórum, desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Muito obrigado, senhor presidente, desembargador Fábio Dutra. Ouviu as suas palavras, cumpriram o papel inicial de apresentação do nosso palestrante e do nosso colega magistrado Fantinato, Marco Fantinato. O que nós vamos fazer hoje, doutor André, a quem eu rendo as minhas homenagens e ouso, ao contrário da modéstia do presidente, ouso figurar entre aquelas pessoas que têm uma relação muito próxima. Nós temos conversado muito e eu tenho aprendido muito com o doutor André, a mesma coisa com o doutor Fantinato e a mesma coisa com o meu presidente, que é um homem que ensina com humildade. A mesma coisa o doutor desembargador André Fontes. Ele ensina conversando, ele ensina dizendo coisas que, às vezes, nós nem percebemos. Eu, pelo menos, não percebo. Mas o fato é que, nesse momento, enfrentar um tema como erros, enganos, equívocos na história, alguém, o leigo, poderá dizer, ué, mas é a mesma coisa. É quase a mesma coisa, porque, no sentido conotativo, elas se divorciam em algum momento. E, antes que eu avance na tarefa maravilhosa, altruística do doutor André, eu quero passar a palavra a este privilégio que nós temos, senhor presidente, que se chama desembargador André Fontes. Por favor, doutor. Meu caríssimo amigo, desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, presidente da Comissão de Assuntos Históricos do Instituto Estado Brasileiro, desculpa. Presidente Fábio Dutra, autoridade máxima neste nosso encontro. Faço minhas saudações ao nosso eminente presidente e desembargador. Ao magistrado fantástico, com esse nome também igualmente fantástico, Fantinato, quer dizer, que nos permite
amplo leque de imaginação para os trabalhos dele. Senhoras e senhores, quero dizer a todos que eu me sinto muito honrado e muito satisfeito por compartilhar este momento importante, único, sobre história do direito, que é o que nós faremos hoje, naquilo que há mais de peculiar, nos erros, nos enganos, nos equívocos que fazem parte da mentalidade jurídica e que nós, às vezes, não percebemos. Talvez seja a genialidade do desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, mais uma vez, a marcar o rumo dos trabalhos que nós todos, normalmente, não percebemos ou não damos atenção. De qualquer maneira, eu faço a minha saudação inicial ao eminente presidente Fábio Dutra, que incrementou no Instituto uma nova metodologia e que tem dado e permitido que, por exemplo, nós hoje pudéssemos estar aqui a trabalhar com esse assunto tão importante, mas pouco lembrado, que são os temas históricos e as suas peculiaridades na nossa vida ou na formação do nosso pensamento até os dias atuais. Minhas saudações, então, iniciais, e fico por aqui a aguardar um momento e ocasião para eu fazer a minha exposição. Obrigado, presidente. Mas este tema ele tem como alma a história da palavra. A palavra tem uma história. Erro, por exemplo, no sentido comum, no sentido que nós utilizamos, ele não tem a sua origem absolutamente definida, porque ele vem de error, erravis, em latim, que é verbo, e que ele quer dizer errar, andar a esmo, sem sentido. Já o engano, veja bem, o engano vem de algo que é inimaginável para o homem comum do povo, porque ele vem de ganir, de cachorro. Sabe por quê? Porque o sentido de engano é debochar, é menosprezar, é menoscabar. E o equívoco é simplesmente a ambiguidade. Vejam bem, o erro, se nós formos para o direito penal, o erro excusável ou o erro inexcusável, que leva o juiz até, às vezes, a não aplicar a pena. O engano, ele é típico de um crime terrível, porque ele precisa de um interlocutor. É o estelionato que engana a pessoa, que leva a pessoa, induz a pessoa a fazer o que não quer. E o equívoco é simplesmente a ambiguidade. Às vezes, ou no mais das vezes, melhor dizendo, a ambiguidade é a forma de tratar uma palavra da maneira como ela não tem a sua realidade descrita. E isto, a cada minuto que eu falei sobre uma dessas palavras, o erro excusável, por exemplo, não é? Nós temos o engano no estelionato, por exemplo, e nós temos o equívoco, que é cometido, às vezes, com uma frequência indesejável, porque não adianta eu tentar tratar de um imóvel com relação a uma pessoa que deseja adquiri-la, se eu estou a querer alugá-la, ir para o contrato de locação. Quantas são as vezes que as pessoas alugam o imóvel e pensam, esta é minha casa, e é,
porque ali a presença daquela pessoa transformou a casa em lar. House and home, né? Como o inglês é mais preciso nisso. Pois bem, os nossos julgadores precisam estar atentos a estas oscilações vocabulários. Eu lamento que o legislador tenha trocado vernáculo por língua portuguesa no nosso código. O que é obrigatório hoje é a língua portuguesa, como o artigo 13 da Constituição diz, não é? Mas o fato é que eu preferiria o vernáculo, porque o vernáculo é o português correto, é o português original, é o português estranho. Pouca gente sabe, e eu vim a saber disso muito mais tarde na vida. Vernáculo vem do linguajar do escravo que trabalhava dentro de casa, porque ele aprendia o linguajar que os outros escravos não aprendiam. Daí o vernáculo, que é a linguagem do escravo que sabe falar. Pois bem, quando isto é introduzido no direito, nós temos que ter o maior dos cuidados, porque nós escondemos na nossa subjetividade, atrás das palavras, às vezes, os nossos preconceitos, os nossos defeitos, as nossas hesitações, a nossa incapacidade. No outro dia, lamento, não vou dizer quem é, aliás, já até esqueci o nome, mas uma determinada personalidade do nosso mundo disse que, numa audiência de custódia, liberou a pessoa que tinha sido presa em flagrante porque tinha olhos azuis e cabelos louros e não atendia ao padrão do bandido brasileiro. E ela, então, deferiu a liberdade. Pois bem, com esses exemplos rasteiros, simples, porque eu estou curioso para saber o que o sábio filósofo André Fontes há de nos dizer. Foi essa a ideia que eu tive, porque nós estamos tratando o direito com um carinho, com um amor, com uma atenção, com um orgulho que o Instituto dos Magistrados do Brasil tem em direção a todos os colegas que nos ouvem em todos os lugares desse nosso continente e até transcontinental. E vocês vão saber por quê. Daqui a pouco. Até em Portugal, nós temos ouvintes das nossas colocações, das nossas ponderações, e para defini-las, para trazê-las ao frontispício, para trazê-las ao palco, eu abro as cortinas para o filósofo, desembargador, queridíssimo amigo André Fontes. Senhor presidente, por favor. Desembargador André Fontes, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, eu vou tomar liberdade de falar, então, antes do que era mais esperado. O Tufantinato era o mais esperado aqui na exposição, até porque ele tem um estudo, um conhecimento mais específico, ou específicos. Mas eu, já que recebi a palavra e vou fazer a minha exposição, farei algumas confissões antes de dar início à exposição. Certa vez, durante uma palestra, eu disse que considerava vários fatores para a compreensão do direito. Aí uma juíza do meu lado, jovem, como sempre
as mulheres são mais sensíveis, foi a única que percebeu e disse: quais? Eu disse: como? Quais fatores? Eu disse para ela: eu levo em consideração fatores filosóficos, fatores históricos, fatores sociológicos, epistemológicos. Ela, Aí eu disse assim, inclusive eu dou mais valor a um. Ela: qual deles? Hã? Qual deles o senhor dá mais valor? Eu olhei para ela e disse assim: doutora, nunca pensei que me perguntassem isso. E agora eu me sinto como Sansão e a senhora como Dalila, com todo respeito. Ela: por quê? Porque eu vou revelar agora a força dos meus cabelos. Ela: como assim? É uma juíza jovem? Não assistiu o famoso filme com Victor Mature, né? E aí eu falei: olha, Sansão revelou o segredo dele. Então, o que aconteceu? Aí a Dalila descobriu, e o que ela fez? Ficou encantada. Não falei mais nada disso. Ah, que bom! Depois a Dalila era uma ótima pessoa, o Sansão também era muito boa pessoa. E no final, como sempre, feliz da vida, foram muito bem e tal. Ela disse: que bom, uma história de amor na história. Eu falei: a mitologia romana tem o seu lado mais característico, se é que isso é uma mitologia, né? Mas o fato é que ela perguntou: afinal, qual deles? Eu disse: das razões que eu levo, ou fundamentações que eu considero, a mais importante para mim é a histórica. Ela: história? Eu disse: sim. Eu não leio nada, eu não entendo nada, não compreendo nada, se eu não tiver lido a história do assunto primeiro. Ela: não, diga. Eu disse: E eu passei boa parte da minha vida procurando me entender, conhecendo a história da minha família e de mim mesmo. Eu só fui fazer mestrado, doutorado, depois que eu fui estudar a história dos assuntos que eu estava a escrever. Ela: é mesmo? A senhora vai verificar. E quando eu fui falar sobre pretensão, eu precisei primeiro indagar a mim mesmo de onde vem, como foi a trajetória até chegar ao texto. E descobri também que na minha formação de filho de um kantiano, a história é determinante na compreensão. Apesar dos positivistas kantianos serem propensos a analisar observação e experiência, as obras de Kant são marcadamente históricas. Talvez tenha sido a fonte da minha sensibilidade para essas questões históricas, a compreensão que meu pai devia ter como kantiano que era. Mas o fato é que eu não consigo entender absolutamente nada sem eu procurar conhecer um pouco da história daquilo. No meu estudo de filosofia, todos eles foram baseados inicialmente nos estudos de história da filosofia. E acredito eu que, com esses dois exemplos, a situação da origem do meu pai e os livros que escrevi, eu posso dar algumas visões sobre o assunto que eu tratarei agora. Por exemplo, por um acidente da história da minha formação, quando eu fiz direito, eu aprendi direito civil simultaneamente com o direito romano. É muito comum hoje em dia acharem que o direito civil é despregado da sua própria história. Eu não consigo entender isso. Eu raramente leio alguma coisa de direito civil sem buscar o texto romano correspondente. Veja, doutor Fábio Dutra, presidente do Instituto dos Magistrados Brasileiros.
Eu me formei em 1982. 8 anos depois, veio o Código de Defesa do Consumidor. 5 anos antes, a Lei de Ação Civil Pública. E 6 anos antes do Código de Defesa do Consumidor, em 85, em 84, a nova parte geral do Código Penal. As mudanças aconteceram ao longo dos anos 80. A mudança da legislação foi muito intensa. Olha o problema que ficou para mim. Vou dar um exemplo mais atual. O Código de Defesa do Consumidor. Como é que eu vou estudar o Código de Defesa do Consumidor se eu não tiver a chamada razão histórica? Eu admito que os primeiros anos foram muito difíceis para mim, porque eu preciso fazer uma releitura histórica das coisas para acreditar nelas e ter fé naquilo que eu estudo, sem o qual eu não consigo entender. Sério? Exatamente. Se eu não tiver a certeza que aquilo está na minha crença, na minha fé, na minha compreensão, não adianta que eu não entendo. E aí eu comecei a ler o Código de Defesa do Consumidor e fiz a primeira comparação com o direito civil, um desastre. Ele era diferente do direito civil. Aí eu fiz a comparação com o direito comercial, um desastre. Ele também era diferente do direito comercial. E aí eu fui estudar o Código de Defesa do Consumidor a respeito de uma correlação com o direito do trabalho. Curiosamente, havia pontos de contato. Passei anos a tentar entender, até que começaram a ver os livros estrangeiros sobre discussão de consumo, consumidor. Como eu arrumei minha cabeça com o Código de Defesa do Consumidor e com o direito civil? Minha conclusão: são separados. Como assim? São totalmente separados. O direito civil desdobrado do direito romano, com as incursões alemãs e europeias, e um pouco brasileiras, portuguesas. E o Código de Defesa do Consumidor? Não. Eu o desliguei da minha compreensão romana para compreender o Código de Defesa do Consumidor. Como? Presidente, usei as transformações sociais, as mesmas que levaram à conclusão do direito do trabalho, e muitos advogados trabalhistas, juízes, só conseguem entender o direito do trabalho se usarem aquela ideologia das transformações sociais que levaram à criação do direito do trabalho. O que eu fiz? Separei. E aí surgiu um segundo problema, presidente. Contrato, relação jurídica, obrigação, responsabilidade, tudo do direito do consumidor era também uma terminologia civilística, como lá no direito do trabalho também havia. E que eu pensei, depois de muito estudar filosofia, o Código de Defesa do Consumidor é uma outra coisa que usa uma estética civilística, mas é uma outra coisa. O direito do trabalho é uma outra coisa que usa estética civilística, só estética. Bem, e aí, se a estética é civilística, de onde surgiriam essas questões? Eu diria, nos movimentos sociais do século XIX para cá. Aí vem a pergunta, mas isso é erro? Isso é equívoco? Isso é engano? Para mim foi. Porque tentaram me ensinar que Código de Defesa do Consumidor e direito do consumidor era mais um ramo do direito que se desdobrou do direito civil e que tinha a mesma compreensão. Não, presidente, não. Eu separei o direito civil do Código de Defesa do Consumidor, como separei o direito civil do direito do trabalho, como separei o direito civil do direito comercial, que é um direito medieval, ou pós-medieval, embora alguns hoje contestam, digam também que o direito comercial vem do tempo romano.
Então, o primeiro equívoco que eu traria aqui para a discussão, que me levou a um erro, é comparar o direito do consumidor como sendo um desdobramento puro e simples do direito civil. Não é, não. Esse é o primeiro. O segundo que eu chamaria a atenção, e eu falo isso na faculdade, nós aprendemos no livro de história que a independência do Brasil foi uma ruptura. Rompemos com o Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves. O Brasil era um estado desde 1530, mais ou menos. Só havia no Império Português 2 estados, o Brasil e o estado da Índia, que eram as antigas colônias portuguesas da Índia. Os outros eram colônias. O Brasil não era uma colônia, era um estado dentro do Império Português. Veio a ruptura da independência do Brasil, mas nós continuamos com a legislação portuguesa, brasileira e algarviana, assim como acontecia antes. Como é que podemos compatibilizar a ruptura da independência com a mantença da legislação do direito unificado Brasil-Portugal? Eu tenho a impressão que essa ruptura é meramente política, porque, em sentido jurídico, não foi uma ruptura, foi uma continuidade. Existe uma continuidade jurídica do Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves, para o Império do Brasil. Houve uma comunicação de situações. Isso não aconteceu só no Brasil. As ex-colônias portuguesas na África e na Ásia também romperam politicamente, mas se mantiveram culturalmente, juridicamente nas formações. Então, o erro é de achar que a independência foi uma ruptura ampla, total. Não, ela foi limitada à questão política, mas não foi uma ruptura, pelo menos em sentido jurídico, no que tange à absorção daquele direito em vigor, porque foi uma continuidade. E aí, se é uma continuidade, nós aprendemos que é uma continuidade portuguesa brasileira. Mas quando surgiu essa visão portuguesa do direito que nós absorvemos? Aqui eu vou entrar na área do doutor Fantinato, mas eu peço a licença para trazer a minha opinião, a minha visão de mundo. Pode não ser a correta, mas é a que eu tenho sustentado. Portugal, para muitos, é o país mais antigo da Europa. E por que isso? Como Estado nacional, embora a expressão Estado só tenha sentido em 1517, 1518, com a obra de Maquiavel, o fato é que Portugal já tinha essa configuração há 900 anos, quando houve a ruptura com o que seria o Reino de Leão. Não se falava em Estado Nacional, mas a configuração desse futuro Estado já estava a ser definida. Mas aí vejam que coisa curiosa. Nós estamos voltando do passado para descobrir de onde nós viemos, de onde nós nos sustentamos. Se já é um equívoco falar que houve uma ruptura com Portugal, porque juridicamente houve uma continuidade, como ficou o nascimento de Portugal no contexto lá da origem portuguesa? Esse é outro problema. E aqui eu vou começar
a fazer algo que eu acho que o desembargador Antônio Carlos esperava. Quem fundou Portugal, na verdade, foram 3 irmãs. 3 irmãs que não se davam. Uma, filha do rei Afonso de Leão, chamada Urraca. A segunda é menos falada porque ela se apaixonou por um príncipe francês e foi embora para Jerusalém. Teve um filho durante o caminho para Jerusalém. Mas a mais nova, a Teresa, era filha de uma espécie de consorte secundária, que os reis precisavam ter muitos filhos para manter a continuidade, a hereditariedade da família ou daquela dinastia. Mas a Teresa não era filha da rainha, era filha de uma outra mulher. E ela era a mais revoltada, diria assim, das filhas. Nessa época não existia Portugal. O rei Afonso de Leão, com as 3 filhas, não tinha filho homem, ele precisava de um homem para lutar com os mouros lá no sul da Península Ibérica. Olha que confusão. Ele tem 3 filhas e precisava de um homem para comandar o exército. Aí, um nobre francês chamado Raimundo, em português, candidata-se a casar-se com a filha do rei de Leão, o rei Afonso, e nasce daí um filho, depois do casamento, também chamado Afonso. A segunda foi embora com outro príncipe, com outro nobre, para Jerusalém. Acompanhou o marido excepcionalmente. Teve um filho durante o caminho e tudo. Durante a trajetória. Mas a terceira, a Teresa, era a mais nova e mais rebelde. Meu caro presidente, meu caro desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, essa terceira filha, a mais nova, a mais rebelde, tinha que ser casada pelo pai de qualquer maneira. O que o pai faz, então? Pergunta ao Raimundo, ele não tem um parente para casar com a garota. Ele diz, eu tenho um primo, Henrique de Borgonha. É mesmo, ele é lutador, é igual a mim, ele pode dirigir, manter o exército à frente. E o pai ficou feliz porque a primeira filha, a Urraca, apaixonou-se pelo francês, o Raimond. E ele falou, será que a minha filha Teresa vai também se apaixonar por esse príncipe? Aí o Raimond disse, deixa que eu vou resolver isso. E traz o Henrique de Borgonha para conhecer a Teresa. A Teresa vê o francês, galã, lutador, espada na mão, e diz, eu caso, meu pai. Apaixonou-se à primeira vista pelo Henrique. E o pai, querendo se livrar da filha, o que faz? Deu as terras lá do sul da Galícia e disse, lá naquela região, que é chamada de Portucalense, que é em torno da cidade do Porto, teoricamente, para alguns, a senhora será a senhora da região. Mas as 2 filhas se odiavam, presidente. As 2 filhas, a Teresa e a Urraca, se odiavam-se. A Urraca tinha direitos hereditários, mas a Teresa não queria saber. O filho da Urraca, presidente, era um homem muito fino, educado, Afonso, como o avô, e vai comandar futuramente o reino, sim. Mas a Teresa teve logo o filho com o Henrique. Estava tão apaixonada que engravidou logo em seguida do casamento. E aí, presidente, nasce um filho da Teresa, e o que ela faz? Também dá o nome de Afonso para o filho, para competir com a filha, a mais velha, a Urraca. Dizem que tanto Raimond quanto o Henrique tinham programado dominar a região de Leão, fazendo um acordo entre si. Surgiu um problema. A Teresa tinha muita personalidade, presidente.
E a Teresa se afasta da região de Leão, porque a região dela é bem próxima do litoral, ou melhor, é no litoral, abaixo da Galícia, no norte de Portugal hoje em dia. E as irmãs não se falam, presidente. As irmãs não se falam. Briga de mulher da pior espécie. E pior de tudo, presidente, a Teresa tem um filho que é filho, por sua vez, de um homem lutador, guerreiro, que é o Henrique de Borgonha. A mãe é uma mulher altamente dinâmica. E quem é que vai nascer aí, presidente? Vou usar um termo aqui bem popular no Brasil, mas respeitoso, o encapetado Henrique, na verdade, ou melhor, Afonso Henrique. Henrique foi do pai. O Afonso Henrique é filho da Teresa e tem um primo, filho do rei do Leão também, como ele, o neto do rei do Leão. Só, presidente, que a garota, a Teresa, que agora é uma mulher casada, começa a se afastar do reino. E quando o pai dela morre, o que ela diz para o Urraca? Não, aqui não tem nada com você, aqui a terra é minha. A Urraca diz, não, tudo isso é Leão. Ela disse, não, eu sou rainha daqui desta região. Ela disse, não, e começa, e os filhos cresceram. Os filhos crescem. E o tal encapetado Henrique, ou melhor, o Afonso Henrique, ele cresceu, filho de um lutador, de um guerreiro, de um militar nobre, e da mãe que supostamente dizia ser rainha da região. O que ele diz? Bem, quando a mãe morre do primo e ele diz, olha, o primo diz, olha, essas terras são minhas. O Afonso Henrique disse, não, aqui é outra terra. Não, mas tudo aí é meu. Eu disse, não, aqui é outra terra. Presidente, as duas irmãs brigaram e Portugal nasceu da família desunida de Leão. Porque o rei Afonso Henrique, assim será chamado, ele diz para o primo, aqui dão, e há uma guerra entre os dois primos. E o problema é que o Afonso Henrique ganha a guerra e diz, daqui para cá sou eu. Resultado, essa questão familiar fez nascer Portugal, porque da região portugalense surgiu Portugal, embora haja várias teorias. O primo do Afonso Henrique fez outra guerra, conseguiu em algum momento ter êxito, mas o Afonso Henrique continuou e manteve, e ele fundaria Portugal a partir da briga das duas irmãs. Mas aconteceu um outro fato, presidente. Muito antes disso, os romanos estavam na região da Península Ibérica. Veja, presidente, coisa curiosa. O que seria hoje a região de Lisboa se associou aos romanos para atacar um grupo de bárbaros na concepção romana. O que o Júlio César faz com esse povo que mais tarde estará a compor a cidade de Lisboa, muito antes de Portugal? Atribui a esse povo o estatuto de uma cidade romana. Lisboa recebeu o estatuto de Júlio César, do próprio Júlio César, como reconhecimento, presidente, da aliança com Roma. Agora veja, presidente, o que aconteceu. O modelo romano de cidade, aquela cidade quase que foi Estado um período, mas que mais tarde depois deixou e conquistou o mundo, tornou a cidade portuguesa, a cidade de Lisboa atual, um modelo de divisão dentro de Portugal. E aí, anos mais tarde, quando o rei português assume a condição,
o rei tem uma briga com o Papa. Porque o rei começa a fornecer ouro para o Papa para reconhecimento da condição de rei português. Mas, em algum momento, Portugal tem um problema. Qual é o problema? Quando Afonso Henrique estava lutando contra o seu primo, aconteceu um problema. Qual o problema? Olha só a confusão, presidente. Segundo a história do cristianismo, Constantino viu no céu uma cruz e se tornou cristão e transformou o Império Romano em Império Cristão. Só que quando Portugal foi criado, já havia um Papa. E segundo a Igreja Católica, só o Papa poderia falar com Deus. Acontece que Afonso Henrique olha para o céu e também vê uma cruz. Como Afonso Henrique pode ver uma cruz e só o Papa pode falar com Deus? Isso é uma blasfêmia. E Afonso Henrique vence os mouros, junto com os templários que estavam em Portugal, na luta contra os mouros. Teria visto, supostamente, Deus algo que seria inaceitável para a doutrina católica, só o Papa poderia fazer isso. Ele luta contra o primo, luta contra os árabes e vence. Portugal é fruto de uma espécie de desafio à própria autoridade papal. E durante muito tempo o Papa e o rei português terão discussões, a ponto de um rei português ser excomungado. Mas houve depois um acerto e cada cidade teria uma espécie de autoridade religiosa. O que o rei português faz? Transforma o município de Lisboa em modelo para vários municípios do interior de Portugal, para criar uma autarca em comparação com o poder da igreja. Então, ele evita que o poder da igreja seja único nas cidades. Ele põe um autarca com uma cidade, modelo romano, que é o de Lisboa, e passa, nesse caso, a dividir Portugal por cidades. Então, lá há um bispo, um padre, autoridade religiosa, mas há também um autarca português. Esse modelo português de município com autoridade será o modelo que nós brasileiros adotaremos. São Vicente, primeira cidade do Brasil, como outras cidades, tinham câmaras de vereadores. O modelo brasileiro, antes de capitanias hereditárias, era o modelo das cidades. E por que era assim? Por causa da briga do rei português com o Papa. E hoje nós temos uma federação de 3 níveis, porque nós, no Brasil, respeitamos os municípios. Os Estados Unidos seguem os modelos dos estados. Aqui não. Capitania hereditária veio, província veio, estado veio, mas ninguém mexeu com os municípios. As primeiras representações de eleições no Brasil foram nos municípios. As primeiras autoridades foram municipais. De onde veio o município? Dessas 2 figuras. Onde está escrito isso? Da ideia romana está em José Carlos Matos Peixoto, professor titular de direito romano da catedrático da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade Nacional de Direito. Quem escreveu sobre a relação dos municípios com a religião? Raimundo Fauro. E quem falou dos municípios no governo português? Marcelo Caetano. O que eu disse está nos livros. Isso foi extraído dos livros. Portugal também sofreu um pequeno problema. O idioma, presidente. Quando os romanos entraram na Península Ibérica, eles entraram pela Espanha. Entraram pelo leste. E Portugal está no oeste.
da Península Ibérica. O que os romanos fizeram? Isso está na história da gramática, história da língua portuguesa de Saraiva. Os romanos mandaram as pessoas do sul da Península Itálica, e onde era Cartago, no norte da Tunísia, de navio para ocupar o oeste da Península Ibérica. E o linguajar deles, o latim deles, não era o latim perfeito, era um latim misturado já caído pela forma cartaginesa de falar e do sul da Itália. O português, então, não é um desdobramento do castelhano, como muitos pensam. Isso está na história da língua portuguesa de um professor português chamado Saraiva. Ele diz: o português do Portugal, portanto, e o galego, que era ao mesmo tempo a uma só língua, derivam desse grupamento que veio do norte da África e do sul da Itália em direção ao oeste da Península Ibérica. Então, o português não é um desdobramento do castelhano, como muitos pensam. É diretamente formado do latim misturado, já em forma dialetal, para o Ocidente. Por sua vez, uma vez colonizado o Brasil, vejam, presidente, a língua foi trazida para o Brasil, franceses vieram para cá e se formaram os sotaques, as formas peculiares de se falar. Mas anos depois, Portugal entra em guerra com a França e é invadido. Novamente, os franceses dominam Portugal, agora de outra forma, pela força, com Napoleão. E o português de Portugal, assim como as leis mudam. O que eu vou dizer agora está em Marcelo Caetano. Os portugueses odiavam os franceses. O rei português veio para o Brasil, fugindo com a família real. E após a guerra, quem ocupa Portugal? Os ingleses. Mas, segundo Marcelo Caetano, o ódio português aos ingleses foi maior do que o ódio português aos franceses. Veja o que aconteceu. Mesmo Portugal tendo sido invadido primeiramente pelos franceses, Portugal adotou orientação francesa, assim como Pedro I usou orientação francesa nas leis, nos costumes, naquilo que a imperatriz Leopoldina não havia dado o toque pessoal austríaco ou germânico dela. As leis brasileiras seguiram modelos franceses, pintores franceses, mesmo Portugal, tendo sido invadido originalmente pelos franceses, abraçaram a causa francesa por um ódio superveniente aos ingleses. Quem diz isso, novamente, é Marcelo Caetano, num livro já esgotado, que é a História das Constituições Portuguesas. Para concluir, eu sei que o meu tempo está se esgotando, presidente. O Brasil era 1/3 do que é hoje, de tamanho, quase 1/4. Mas a Espanha sempre quis a unificação da Península Ibérica sob o comando do rei espanhol. Só que, presidente, em algum momento, Portugal era um país rico. Em algum momento, presidente, Portugal estava numa situação bem confortável. E fez navegações para o Oriente, para a África e o Oriente. E a Espanha, por várias razões, sabemos nós, veio para a América. Não vou entrar em pormenores aqui, porque não vai dar tempo. Depois de muita discussão, o Tratado de Tordesilhas afirmou tantas léguas após Cabo Verde, não se sabe qual ilha, não se sabe detalhes, mas estabeleceu-se uma linha. Mal isso aconteceu,
um rei português morre, sem deixar herdeiros, morreu na luta, porque os reis portugueses ficavam na frente da batalha nessa época, não eram os nobres que lutavam, por isso se diz que Portugal não teve um feudalismo. E o rei espanhol assume Portugal numa espécie de união pessoal. No começo, respeitou as colônias e o território português, inclusive os idiomas e as leis. Mas, com o tempo, o filho dele e o neto dele, Filipe IV na Espanha e Filipe III no Brasil, começou a entrar na área portuguesa, nas Filipinas e nas Molucas, que para muitos não é Molucas, seriam Malucas, na tradução errada ficou Malucas, como Samata ficou Sumatra, por causa do inglês. Aí os brasileiros disseram, bem, já que estão invadindo o Oriente português, então vamos invadir aqui na área da América. É tudo Espanha. E aí os nossos bandeirantes começaram a entrar na área, além de Tordesilhas, na América do Sul. E o primeiro diplomata verdadeiramente brasileiro, Alexandre de Gusmão, quando houve, depois de muita discussão, o fim da unificação dos reinos, curiosamente, por causa da Catalunha, que queria a independência do Reino da Espanha, e aí mandaram força para a Catalunha e Portugal pôde se livrar da Espanha. Ele tinha dito no tratado que as terras da América do Sul seriam de quem tivesse já a posse delas, ou a posse delas. Então, não é que o Brasil tenha invadido os países vizinhos, que não existiam ainda. Eles invadiram o território português no Oriente, então, nós brasileiros achamos tranquilamente possível ampliar a região até os Andes. Eu estava uma vez na Argentina, presidente, e aí uma professora reclamou, o Brasil invadiu a Argentina, de jeito nenhum. Invadiu sim. Eu falei, não, senhora, de jeito nenhum. Invadiu o Paraguai, de jeito nenhum, senhora. Invadiu os países da América do Sul, de jeito nenhum, senhora. De jeito nenhum. Primeiro que não havia Brasil, havia Espanha. E a Espanha invadiu a área portuguesa do Oriente, dizendo que era tudo do rei. Se aqui também era do rei, então nós aumentamos o território por isso. Isso não é invasão? Não, porque não havia Argentina ainda. Não, porque não havia o Peru. Não, porque não havia Paraguai, não havia nada disso. Mas vocês aumentaram o território. Não, senhora, nós não aumentamos o território. O tratado diz que quem estava no território ficava. E nós já estávamos ali. Mas não antes. Durante, depois, num certo período, nós ficamos. Presidente, eu sei que meu tempo já está esgotado, mas essas peculiaridades do direito brasileiro, a confusão, a discussão de Júlio César ter otorgado a Lisboa o título de cidade, tal como o modelo de Roma, gerou um modelo em Portugal e um modelo no Brasil. Há quem entenda no Brasil, equivocadamente, que nós usamos o modelo francês de cidade. Presidente, isso não é verdade. O modelo brasileiro de cidade vem do modelo romano original otorgado por Júlio César. Isso não é outra coisa senão a história do direito brasileiro. Para concluir, nós só proclamamos a nossa república porque o imperador não conseguia administrar Amazonas, Ceará, e queria fazer questão de nomear. O Brasil queria muito mais uma federação do que o fim da monarquia, que o imperador era querido. Mas o fato é que o imperador queria manter o poder de controle concentrado no Rio de Janeiro. E num país de dimensões continentais como o nosso, só uma federação permitiria conciliar os interesses regionais, os interesses locais. Portanto, a federação é fruto de uma necessidade de democratização local. É tríplice porque o município português é determinante na história do Brasil. E o Brasil é grandioso por obra dos seus filhos e também pela ocupação do território na América do Sul, resultante do tratado, assim estabelecido pelo Tratado
de Madrid, pelas mãos de Alexandre de Gusmão, que disse: 1. As terras da América ocupadas serão de quem estiver nelas. 2. As brigas na Europa não afetarão as Américas. E 3. Vamos separar as situações de cada pessoa em cada região. O Brasil não se separou internamente, manteve-se unido. Não havia diferenças entre nós, até porque a igreja, na época, era uma só aqui dentro, e as pessoas tinham medo que nós falávamos português. E o nosso idioma não se confundia com castelhano, porque não havia Espanha nessa época, era Castela. E o castelhano era a fronteira natural dos homens. A fronteira natural dos homens era a língua, como hoje é em Portugal, desculpe, como em Angola, a separação do angolano com o zairense, ou desculpe, com o congolês, é o idioma. O chibolete é perguntar em português para ele responder. Se ele não responder em português, como falam alguém que expressa em português, não é brasileiro, não é angolano. Primeira coisa que o angolano faz, como ver um congolês: fala aí, se você recebeu um balão, não, fala. Ele começa a falar em francês, e o angolano fala: você é congolês, sai daqui. Nós somos angolanos, separação. Para Angola e para o Brasil, para Moçambique e para o Brasil, para Guiné-Bissau e para o Brasil, a língua separou o território. Dessa forma, assim como o desembargador Antônio Carlos disse que a palavra é a história, ele não só está correto, como deu o seu toque de classe, o seu toque clássico, o seu toque musical ao falar na palavra. E aqui nós concordamos e, mais do que tudo, deixamos claro nossa posição de que o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, como sempre, está no caminho certo. Presidente, fico por aqui e à disposição caso haja uma outra necessidade de intervenção. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, senhor presidente. A vontade de continuar a ouvir o desembargador André é irresistível, porque ele traçou a história, a nossa história, e caiu na língua quando o início do nosso trabalho de hoje trata de enganos. Quantos enganos ele trouxe? Quantos erros? Quantos equívocos, todos diluídos em Heráclito, porque a história não se repete, a história continua. Nós tivemos, então, eu não vou tomar mais tempo, porque eu estou curioso para saber o que o magistrado Fantinato há de dizer. Mas vou revelar aos senhores que Eros Grau escreveu este livro aqui. Por que tenho medo do juiz? Leiam-no! É interessante, porque ele pega de canotilho a diferença dos vocábulos entre... Pouca gente sabe ler o dicionário. Por que tem 1, 2, 3? Pouca gente sabe. O 1 é a denotação, é a realidade da palavra. E os outros são a conotação. Isso está aqui, dito em canotilho, citado por Eros Grau, que tem medo de juízes. E é preciso que nós acabemos com a história de medo de juízes, porque nós estamos para fazer justiça, que é o mais difícil. Julgar é fácil. Fazer justiça é um outro departamento, é uma outra coisa. E nós vimos aqui, que pena o tempo ser tão curto, mas quando desta diatribe entre franceses e portugueses chegou no auge,
uma soro chamada Mariana Alcoforado se apaixonou por um tenente francês e ela escrevia cartas de amor em francês, les lettres portuguesas. Pouca gente pôde ler este amor da Mariana Alcoforado, mas o doutor André nos trouxe até a nossa divisão administrativa e geográfica, porque ele evitou falar, mas os conselhos com C em Portugal nada mais são do que submunicípios. Mas para falar de Portugal e a vulgarização do direito romano na Península, nós temos a maior autoridade entre nós, senhor presidente, que é o doutor João Marcos de Castelo Branco Fantinato. Desembargador Fábio Dutra, meus parabéns por a iniciativa de fazer esses fóruns de história do direito. O Brasil precisa de história. As Américas, aliás, são carentes de história. Desembargador Antônio Carlos, meu amigo, com quem eu converso quase que diariamente, é um estímulo ao meu intelecto. Espero que seja recíproco, mas mais para o lado de cá que do lado de lá. Desembargador André Fontes, eu estou deliciado com a sua fala. O senhor trouxe exatamente aquele ponto nodal em que Portugal, do nascimento da nacionalidade portuguesa. Como nossa intenção é falar do DNA do direito brasileiro, e o nosso DNA é romano pela via de Portugal, eu vou beber água da mesma fonte, isto é, em Marcelo Caetano, que o senhor tanto citou. Eu tenho lido o História do Direito Português, que é um manual enorme, que fala muito nesse aspecto, não só da questão dinástica do Afonso de Castela, mas também das questões entre os filhos, as filhas e os pretendentes. Nós sabemos que o nosso direito é romano, mas nós nascemos numa independência de Portugal. Logo na primeira hora, o Brasil publicou decretos estendendo a validade da lei portuguesa no novo país. Na colônia se aplicava a lei portuguesa, que era portuguesa. Mas como é que Portugal, de onde veio a lei portuguesa, então? Como bem falou nosso desembargador André Fontes, Portugal era uma colônia romana e acabou se estabelecendo lá o reino visigótico. Nessa altura, no final do Império Romano, os visigóticos, muitos primeiros povos bárbaros germânicos a se catequizar e os primeiros povos a fazerem leis escritas. E o primeiro povo a entrar no Império Romano. E se fixaram na Península Ibérica. Na Península Ibérica, no sul da França, capital em Toulouse, mas finalmente vão se fixando e erguendo sua capital em Toledo. Pois bem, os visigodos, de início, promulgaram uma lei germânica para eles mesmos, mas germânica de forte inspiração romana, e para a população romana dominada, publicaram uma lei romana resgatando aquela legislação final do Código Teodósio. Esse é o Breviário de Alarico, que é uma lei romana para a população romana dentro do reino visigodo. Pois bem, depois os visigodos unificam a lei entre romanos e godos, hispano-romanos e godos, e nasce o Código Visigodo. O Código Visigodo é dito como lei germânica, mas os germanos não tinham leis, eram costumes. É a lei romana miscigenada, digamos assim. Mas o próprio fato de se fazer leis é um hábito romano, não é um hábito germânico, mas com fortes tendências germânicas. Quando os árabes invadiram e expulsaram os godos até o norte das Astúrias, esses reinos que sobreviveram lá no norte aplicavam o Código Visigodo. Os árabes, nas suas possessões, tinham uma população romana dominada
que continuaram sendo cristãos e aplicando o Código Visigodo, né? Apesar de boa parte dos visigodos da área dominada ter se tornado islâmico e aderido a Sharia, a lei germânica. Pois bem, quando aqueles estados do norte começaram a se fortalecer, o reino das Astúrias, e começou a reconquistar a península abaixo, a lei eram os visigodos, com a lei visigoda, os códigos visigódios e a religião cristã, nessa altura católica. Pois bem, no lado entre o Douro e o Minho, havia um front de batalha muito importante. O rei Afonso de Castela, designado imperador, Afonso de Leão, perdão, imperador porque ele dominava Castela, Leão e a Galícia, se dignou chamar-se imperador, equivale a um período próspero do reino de Leão. As suas filhas casam-se com 2 aventureiros nobres franceses de Borgonha. O Raymond casa-se com o Dom Henrique, e ele fracassa nas investidas até o Mondego abaixo, na fronteira portuguesa. E o rei, então, compete a Dom Afonso, o pai de Afonso Henriques, o conde Dom Henrique, perdão, a tomar conta desse front. E ele é muito bem sucedido. Ali nasce, então, uma certa autonomia das possessões de Dom Henrique francês, Dom Henrique de Borgonha. O nosso desembargador André Fontes, falou uma coisa muito certa e muito polêmica, que na Península Ibérica não houve feudalismo. O feudalismo stricto sensu, é um fenômeno do Império Carolíngio, é francês, do desmoronamento do Império Carolíngio. Ele, basicamente, é um regime político e social e jurídico que define a sociedade por uma vassalagem entre senhor e vassalo. Não há cidadãos, não há nem nacionais, não há país. Há senhores que sagram vassalos e esses vassalos juram fidelidade ao seu senhor e prestam serviço. O senhor lhes dá terra conquistada e armas e condições, ou terra ou até um salário, conforme for, e este vassalo presta vassalagem, isto é, a promessa de cumprir. Por que eu estou falando isso? Esses 2 franceses conseguem, do Afonso, um pedaço de terra, com um status que não havia propriamente na Península Ibérica. Na Península Ibérica havia uns préstamos, que é muito parecido, mas tem um DNA ibérico, que é uma precária, vamos dizer, uma concessão de terra vitalícia, em troca, obviamente, de um serviço prestado pelo donatário, um serviço ao doador. Portugal, então, nasce os infantes borgonheses, burgúndios, obtêm, então, um status jurídico um pouco particular, e se tornam, assim, feudatários, talvez os primeiros feudatários, sobretudo o filho, Afonso Henrique. Pois bem, Portugal foi avançando reconquista abaixo e conquistando territórios mouros e trazendo gente do norte para povoar as zonas despovoadas pela guerra. E essas cidades que eles conquistavam, eles chamavam povoadores do norte e davam uma isenção para fugitivos até, e outorgavam para cada cidade conquistada forais. Forais é um status para uma cidade conquistada. Imagina, por exemplo, Guarda na Beira Alta, na Serra da Estrela. O rei conquista aquela cidade e dá ao seu conquistador, um vassalo seu, um foral que ele pode subdividir também. Nesse foral é a reprodução da lei visigótica a miúde, contendo um mínimo de organização municipal, onde você enxerga a formação dos conselhos.
como o professor André Fontes falou, os conselhos são a alma do município português, que recebem essa carta de foral com uma legislação própria, que são parecidos entre si, um atrás do outro, né? Com um direito visigótico, remanescente do Código Visigótico. Ele não é propriamente o Código Visigótico. Às vezes ele reproduz parte, mas ele estabelece uma organização municipal mínima, quais são as prestações militares e pecuniárias que aquele conselho, aquele município, aquele logradouro tem que prestar, e com isso vai se conquistando Península Ibérica abaixo. Esses conselhos são a alma do município português, e eles vão se reproduzir aqui no Brasil. Muito mais do que um Estado federativo, nós nascemos do município. O município é muito mais arraigado no nosso DNA político, de organização política, do que o próprio Estado ou província. E de onde vem esse conselho? Viria ele dos germânicos? Eu diria que não. Ele é uma reprodução daquela velha cúria, daquela velha polis romana que se espalhou pelo Império, inclusive na Península Ibérica. Pois bem, essa organização municipal que nasce com a Reconquista, com esses forais, com esses conselhos, e com essa autonomia, depois até com julgamentos, juízes, esse conselho nomeava juízes que tinham uma súplica, uma eventual súplica, uma apelação, um recurso ao rei. Daí o Tribunal de Suplicação. Assim é feita a Reconquista, assim é repovoado o sul de Portugal, e assim esse modelo é trazido para cá, e assim é povoado o Brasil e é organizado o Brasil. Eu estou reproduzindo o que eu li exatamente de Marcelo Caetano, como o professor nos falou. Por isso, eu quero agradecer essa lembrança tão oportuna do Marcelo Caetano, que esmiuça essa questão do conselho, do foral e da lei visigótica que estava contida no foral. Portugal, depois, sofre uma influência da Universidade de Bolonha. A Universidade de Bolonha resgata o direito romano justinianeu, imperial. Cada vez mais portugueses iam estudar em Bolonha e traziam os livros, o digesto, e todo aquele direito justinianeu que tanto seduziu o rei português, que viu ali uma consolidação do poder real. E o rei português, a partir do século XIII, foi publicando leis gerais. A mais famosa é de 1211, por Afonso II, e ali já bem romanizada, e embora reconheça que as leis do rei estão abaixo hierarquicamente do papado, das bulas papais, nós estamos ainda numa época de hierocrática, o papado se sobrepunha aos reis e ao imperador, isso irá mudar depois com o cisma de Avignon. Pois bem, ali começa, então, o renascimento do direito romano justinianeu, do direito romano imperial, e começam as legislações gerais em Portugal. Mais tarde, as ordenações afonsinas vão abolir os forais. E Portugal vai começar a ter uma legislação una de novo, como o direito visigótico se estabeleceu no século VII com o Código Visigótico. Eu só queria dar essa pincelada aí, aproveitar, vamos dizer assim, a onda que o professor André Fontes nos remeteu para provocá-lo de volta. Muito obrigado, então. Vejam, senhores, eu estou redimido, porque para um título como este, erros, enganos, equívocos, que querem dizer, na linguagem popular, a mesma coisa, quando entram no mundo jurídico, eles se diluem, eles se repartem. E querem ver como a história para início de conversa.
eu vou pedir licença, senhor presidente, para ler 5 linhas, um pouco mais, talvez. Não muito, mas Henri Depage, talvez o maior civilista belga agora não sei da Europa, Henri Depage. Mas ele dizia: a história do direito é muitas vezes tratada com condescendente desdém por aqueles que entendem ocupar-se apenas do direito positivo. Os juristas que se interessam por ela, quase sempre à custa de investigações muito longas, como essa que nós estamos fazendo hoje, e muito laboriosas, como essa que nós estamos fazendo hoje, são frequentemente acusados de pedantismo. Uma apreciação deste gênero não beneficia aqueles que a formulam. Quanto mais avançarmos no direito civil, mais constatamos que a história, muito mais que a lógica, muito mais que a teoria, é a única capaz de explicar o que as nossas instituições são, as que e por que é que são as que existem. Está aí, senhor presidente, a alma do nosso encontro de hoje. Foi por isso, por palavras como essa, que nós trouxemos campeões do estudo, campeões do interesse, campeões do respeito ao jurisdicionado. Porque o que nós estamos fazendo aqui é melhorarmos a nós próprios para devolvermos simplesmente justiça. Senhor presidente. Pode-se dizer dos portugueses muita coisa, né? E o mapa que nós temos hoje, ele nos desmente, ele nos desmentiria, né? Se o que falássemos fosse algo como que o português é displicente com o cuidado daquilo que possui. Enquanto os países hispânicos se subdividiram, se desorganizaram, os portugueses, há muitos e muitos e muitos anos, eu diria séculos, né? A história o diz, Portugal se organizou de uma forma que, nessas concessões e escolhas e um sentimento, talvez, de nação, embora formados, de certo modo, pela história que ouvimos hoje, também por circunstâncias, e o Fantinato se referiu a aventureiros, né? Aventureiros, mas eram os nobres daquele tempo, e a aventura sempre foi entendido como algo nobre, né? Que só podia ser aventureiro quem tivesse uma certa permissão, seja entre os franceses, entre os romanos, né? Entre os portugueses, e, com isso, dessa aplicação de uma inteligência diferenciada, nós temos hoje um Brasil do tamanho que temos e com o sentimento de que, mesmo os lugares mais distantes, estão jungidos, estão ligados, estão apensados, estão afixados nesse continente que se chama Brasil, e não me parece haver um sentimento de... Nós podemos reclamar de tudo, e nós reclamamos. Acho que o brasileiro ele reclama e ele exerce o direito de reclamar de si mesmo, né? Eu não tenho a experiência que um diplomata, ou filho de diplomata, tem ao circular pelo mundo ou a viver em outros países. É muito diferente de você passear ou passar um mês numa cidade de um outro país. Você até ouve algumas coisas, mas interessante deve ser a experiência de quem pode passar um tempo maior ouvindo as impressões que se tem a respeito
do nosso país. Mas uma coisa eu sei, nós somos campeões de falar mal de nós mesmos. E, às vezes, com aquele chamado sentimento do vira-lata, né? O complexo do vira-lata, ou com aquele sentimento de inferioridade, né? que guarda em si talvez até um certo orgulho, né? Nós falamos muito mal de nós mesmos. Mas o certo é que o nosso país é um misto de tudo, e, resumindo, nós diríamos que não é um local para amadores. E essas colocações que foram feitas, e eu vi que elas acabaram confluindo, né, convergindo para Portugal, a sua formação, os equívocos que dessa história advieram, nos colocaram um pouco mais próximos de uma realidade. E quando eu falo de realidade, quase que com história é algo incompatível, embora eu tenha confessado no início que eu esteja do lado dos que, dentro de uma explicação, eu seja perdedor, né? Mas o fato de ser perdedor não me convence de que eu esteja errado. Como quando eu profiro um voto que contraria o voto. Às vezes, eu estava dizendo hoje, eu voto contra 24 colegas do órgão especial, mas manifestando essa plena convicção. O que me anima é que, às vezes, a gente tem o Najib, que ele vota sistematicamente sempre contra os 24. Então, é o Najib mais 24. Mas eu retorno a palavra ao Fantinato, se ele quer fazer uma intervenção, principalmente em razão do que o nosso Não, é só uma presidente... lembrança do embargador Najib, meu professor, meu grande professor, devo muito a ele. Eu acho que todo mundo, né? Que hoje ele, quando fez 70 anos, ele disse que agora... E até a propaganda dele, eleitoral, dele para o TRE, ele fala que agora não pode ser como era quando eu entrei na magistratura, quando 36 desembargadores, eu falei, calma, Najib, se você fizer uma propaganda assim, não vai dar, né? Porque ninguém quer saber se você entrou na... Pelo contrário, quando você vem falando que você entrou no tribunal, quando existiam só 36 desembargadores, quer dizer que você é de um tempo muito antigo. Mas ele é realmente uma referência para todos nós, e para o nosso orgulho, ele é o secretário-geral do IMB. André, você tinha ido tomar água, nós o convidamos a dar as suas impressões finais, nós já estamos por volta aí das 18 horas, quase 19, 18 horas e 50, suas impressões finais, assim como dos nossos colegas, para que nós fechemos essa maravilhosa exposição que vocês fizeram, e eu agradeço, desde já, em nome do IMB, a vocês três. Espero que estejam disponíveis para outros encontros, porque a história não se faz num dia, mas também não se conversa sobre ela em uma hora. E nós retornaremos aos tópicos que sejam relevantes sobre esse tema ou sobre outros temas que vocês estejam dispostos a nos brindar com o conhecimento que vocês trazem da academia, das leituras solitárias à noite ou dos momentos de alegria e diletantismo, porque nessa convergência dessas três fontes do saber, nós vamos formando o nosso cabedal de conhecimento. E eu fico na parte do ouvir. Por favor, André. Eu queria dizer ao presidente e a todos aqueles que nos ouvem que eu gostaria que, uma outra oportunidade, pudéssemos falar de Portugal para trás, ou seja, do período romano até a religião, que é onde chega o limite, diria assim, do próprio direito, que eu acho que seria um segundo momento mais remoto ainda, mas também pelas influências do direito brasileiro. Só queria chamar a atenção de que, de todas as razões de ser, a razão histórica, para mim, continua sendo a determinante para a compreensão dos mais variados institutos. Presidente,
Parabéns mais uma vez. Parabéns ao desembargador Antônio Carlos Tevez-Torres por mais uma essa iniciativa e, mais do que tudo, agradeço a oportunidade de participar. Uma boa noite. Bueno. Boa noite. Boa noite, André. João Marcos, as suas... Não, eu agradeço a oportunidade. Eu destaco também um ponto que o professor André falou, que é a coincidência do direito com a língua. Esse é um ponto muito explorado pelos historiadores. Quando o direito se torna vulgar e a língua e o latim se torna vulgar, eles vão juntos. Há língua, há direito. Eles seguem o mesmo. Os autores exploram muito bem isso. Isso merece toda uma palestra à parte. Bom, eu agradeço e boa noite também a todos. O IMB aguarda, então, a proposição, tanto essa aí do Portugal para trás, né, quanto outros temas que sejam relevantes para os senhores. Antônio Carlos, por favor. Para finalizar e unir o âmago da exposição ao vernáculo, eu vou lembrar aos senhores que a lei mais famosa da nossa história chama-se Lei Áurea. E ela é feita de 12 palavras no artigo 1º. É declarar distinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Mentira! A escravidão não acabou. A escravidão se metamorfoseou. Ela apenas mudou de roupa. E nós, magistrados, estamos aqui para rebater o Eros Grau, porque ele diz: não me cansarei de repetir que os juízes não produzem justiça. Não, senhor ministro, produzem sim, e muita, mas às vezes falham porque deixam de fazer o que nós estamos fazendo agora, senhor presidente, neste minuto, neste instante. Nós estamos nos entregando, senhor presidente, a tarefa de fazer justiça. E sem história não há justiça. Muito obrigado pela sua abertura de pensamento, pela sua abertura política, pelo seu respeito aos seus colegas. Com a palavra, Vossa Excelência, para findar, para dar um subtotal, porque nunca nós vamos terminar esta palestra, e eu estou emocionado, porque a ideia vingou, a ideia já está se tornando árvore, e Vossa Excelência há de estar no cimo deste vegetal que chama-se justiça. Muito obrigado, presidente desembargador Fábio Dutra. Eu que agradeço, desembargador Antônio Carlos, agradeço, como já disse e reitero, foi uma alegria para o IMB recebê-los e eu tenho certeza que os conhecimentos que foram hoje trazidos, né, e não há mente capaz de guardar todas essas informações, mas elas são trazidas à reflexão e nós vamos aprendendo porque a história se repete. E quanto à escravidão, eu concordo com Vossa Excelência que não acabou. E eu tenho dito para o meu assessor aqui, olha, eu não sei se nós temos muitos escravos no Brasil, e eu acredito que sim, mas você é o meu subescravo, porque eu sou o escravo, porque eu sei a hora que eu acordo, sei o quanto eu trabalho, sei o quanto eu produzo, até do ponto de vista estatístico, e sei também a hora que eu durmo. Então, pela manhã, eu me obrigo a acordar cedo, às 6h30 eu estou de pé, e acho que é cedo, né? Embora eu quisesse ficar na cama até mais tarde, e a minha mulher me mostra a hora que eu
estou dormindo, né? Então, ela me lembra sempre que eu estou exagerando, mas faço isso com muito prazer, de modo que somos escravos, num bom sentido, porque também nos entregamos à escravidão voluntariamente e o fazemos dia após dia. Não que nós, de vez em quando, não nos insurjamos e não nos revoltemos contra nós mesmos por alguns excessos que cometemos. E que, se pudéssemos, se estivesse dentro das nossas possibilidades, nós até poderíamos fazer um pouco diferente. Mas que Deus nos conserve em alegria, que Deus nos anime para que todos os nossos dias sejam regados pela felicidade que vem dele ou que vem pela alegria das boas práticas que, acredito, estejamos nos entregando. Então, um grande abraço para vocês. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Pois não? Perdão, antes do senhor fechar, eu gostaria de cometer justiça. Eu quero agradecer ao André, ao Genilson, à Conceição, aos nossos auxiliares, porque sem eles nós não conseguiríamos levar ao ar esta prova de respeito à reputação do nosso IMB. Eu não poderia deixar de agradecer e faço em seu nome, se o senhor me permitir, porque são pessoas especialíssimas, de uma importância. No outro dia, o desembargador André andou de porta em porta para poder sepultar uma pessoa que morrera sozinha em casa. Doutor André, desculpe eu revelar isso, mas eu vou revelar também. Eu estou recém-operado. Eu quase que não poderia estar aqui, mas isso se tornou a minha vida, senhor presidente. E se eu não viesse, eu não estaria vivo. Muito obrigado, André, muito obrigado, Marcos, muito obrigado a todos os nossos auxiliares. Desculpe, senhor presidente, mas esse agradecimento não poderia ficar no silêncio. Então, também, a Vossa Excelência, parabéns, não é, por estar se entregando voluntariamente a essa escravidão deliciosa que é viver e que é fazer aquilo que nos dá prazer. A todos, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.